Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem e em paz. Aqui nós estamos então com mais uma edição do Café com Justiça. E nós vamos falar sobre o capítulo 22 de Apocalipse. Nós começamos com a leitura bíblica e depois partimos para a reflexão. Então, conto com a sua paciência, vamos ouvir aqui a leitura bíblica? Vamos lá. O rio da vida. Então o anjo me mostrou o rio da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Jesus vem em breve. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Olha só que lindo, né? Esse capítulo, o último da Bíblia, o último do Novo Testamento, 260 capítulos no Novo Testamento. Nós então terminamos aqui essa caminhada e vamos recomeçar outra que é pela Bíblia toda. Então eu convido você nessa jornada a estar com a gente. Mas o capítulo 22 de Apocalipse, ele encerra então essa narrativa bíblica apresentando a restauração final e a promessa do retorno de Cristo. E vamos então aqui trabalhar num resumo estruturado aqui para a gente compreender um pouquinho melhor. Primeiro ali, nos primeiros 5 versículos que nós lemos ali, o rio da vida, a gente vai ver que essa seção, ela descreve a Nova Jerusalém como o cumprimento definitivo de tudo aquilo que foi perdido ali no Gênesis, quando estávamos ali no Éden. Então temos o rio da vida, certo? Que é um rio de água cristalina que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Depois nós temos também a árvore da vida, localizada em ambos os lados do rio, produzindo ali as suas 12 colheitas de frutos, uma por mês, e as suas folhas são para a cura das nações. Depois nós temos aqui o fim da maldição. Não haverá mais maldição. Os servos de Deus verão a sua face e reinarão para todo sempre. Olha que maravilha! Sem necessidade de luz solar ou de lâmpadas, que nós precisamos aqui, pois o próprio Senhor é que os iluminará. Que lindo, não é verdade? Que esperança boa para a gente. Depois nós vemos aqui
no versículo 6 ao 11, um segundo momento aqui, em que o anjo então confirma a veracidade dessas visões a João. E aí a próxima vinda, Jesus está dizendo aqui, logo no versículo 7, eis que venho em breve. Pela primeira vez ele fala isso nesse capítulo. E a reação de João? João, ali extasiado, tenta adorar o anjo, mas é repreendido severamente, sendo instruído então a adorar somente a Deus. Mas por que João tenta adorar o anjo essa segunda vez, já que uma vez, ele já tinha acontecido isso lá em Apocalipse 19, 10, depois você pode conferir isso, e aí agora de novo ele dá aquela resvalada, ele ali pisa na banana e escorrega de novo e querendo adorar o anjo ali, aqui em Apocalipse, como nós estamos vendo aqui no versículo 8 e 9. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, João, nesse momento, ele está vivendo uma experiência, apesar de ser um apóstolo experiente, errar o alvo da adoração parece até contraditório para a gente, não é verdade? Mas a teologia que a gente estuda aqui e também a própria narrativa bíblica sugerem alguns motivos profundos para que haja, digamos assim, esse êxtase ou esse deslize, se você me permite falar dessa maneira. Então, o que a gente tem aqui? João não estava diante ali de um anjo comum, mas ele estava diante de um mensageiro que acabava de lhe mostrar o que? A Nova Jerusalém, o trono de Deus, o rio da vida, e isso poderia ser demais, mesmo para aquele coração ali vívido, experiente, não é verdade? E aí o que acontece? O brilho e a magnitude dessa revelação, eles parecem assim ser tão impactantes, tão avassaladores, que naquele momento da distinção entre o mensageiro e o autor da mensagem, tornou-se ali muito pequeno para João definir, e aí o que acontece? Os sentidos dele falharam, pode ser uma situação nesse sentido. E sim, ele estava em um estado de êxtase profundo, um êxtase espiritual profundo, e aí, portanto, ele poderia ter essa informação para poder tratar, reverenciar o anjo, mas severamente repreendido então no segundo momento. E de qualquer maneira, o que nós temos aqui? Temos assim a questão da humanidade dos anjos na nova criação. Note que o anjo, ele diz para impedi-lo, não faça isso, João, eu sou servo como você e os irmãos e os profetas. E nesse contexto aqui de Apocalipse 22, a barreira entre o céu e a terra, ela está nesse exato momento sendo desfeito. Então o anjo, ele se identifica como um conservo, um companheiro de serviço, é basicamente isso. E João pode ali naquele momento ter esse sentido tão unido àquela realidade celestial que estava acontecendo, que ali no impulso ali de gratidão, de reverência, pela mensagem, pela impactante mensagem recebida, ele se prostrou diante daquele que estava entregando a mensagem, diante do mensageiro. E também nós temos uma outra visão que nós podemos interpretar esse segundo deslize de João, é de que muitos estudiosos, eles defendem o quê? Que a repetição desse erro serve para enfatizar, sabe o quê? Uma das mensagens centrais ali do livro, a exclusividade da adoração ao nosso Deus. Por quê? Porque nós lembramos o seguinte, lá no mundo e no tempo de João, quem é que estava vigorando ali? Quem é que tinha o poder? O Império Romano, e o Império Romano exigia uma adoração exclusiva ao imperador. E ao registrar então a sua própria falha e a correção imediata do anjo pela segunda vez, João está deixando claro para a igreja que nada, nem ninguém, nem mesmo um imperador, nem mesmo esse anjo glorioso deve ocupar o lugar de Deus. Então eu entendo que essa prática de João, inclusive, é dobrada, ela é intencional, no meu modo de ver. Então estou traduzindo para vocês essa questão desse segundo deslize em que João foi repreendido pelo anjo. Depois nós temos a questão da fraqueza da carne contra a grandeza da revelação. Veja só, mesmo que João fosse o discípulo amado, João continua sendo humano como qualquer um de nós. E o erro, ele reforça o quê? Que diante da consumação dos tempos e da restauração de todas as coisas, o ser humano é tomado por um temor e uma alegria tão grandes, tão inexplicáveis, que o discernimento ali pode ter naquele momento falhado ou a pessoa pode ter vacilado. E o que a gente precisa entender? Que a resposta do anjo, principalmente a resposta do anjo, adore somente a Deus, é imperativo final nesse capítulo. Ela serve como um lembrete para a nossa teologia prática, para a nossa missão integral de quê?
Não importa quão maravilhosa seja a experiência espiritual que você tem, ou as falas inebriantes dos mestres, dos pregadores, ou melhor, dos mensageiros, né? Como aqui no caso também esse anjo era um mensageiro, eles devem ficar sempre em segundo plano. Essas pessoas devem ficar em segundo plano. Então, por exemplo, não, porque o Hernani fala isso, o Hernani fala aquilo. O Hernani não fala nada, o Hernani só fala o que está na Bíblia. E eu sou o mensageiro de Deus nesse momento, porque Deus resolveu me usar dessa maneira. Então, o foco tem que sair da minha pessoa e tem que retornar imediatamente para o Criador, porque adorar somente a Deus. Então, é isso que a gente precisa entender e que muitas vezes, né, às vezes parece-me que há uma diferenciação no mundo em que as pessoas meio que deturpam essa questão de adorar somente a Deus, preferem às vezes adorar seres humanos, né? E aí situações complicadas que surgem, mas isso é só uma parte para você saber aí o que está acontecendo. De qualquer maneira, para quem dedica aqui as horas de oração, como você, que está ali orando diariamente para Deus e tal, essa passagem aqui que nós lemos é um lembrete de que a beleza da revelação deve sempre nos conduzir para qual lugar? Para o trono de Deus. E não aos instrumentos que Deus usa. Então, eu sou instrumento de Deus, eu não sou Deus. Então, adorar somente a Deus. Então, desvia o foco, né? Não para o instrumento, mas sim para Deus. E é comum perceber que na atualidade, como eu já falei, às vezes as pessoas se encantam mais com a mensagem e com a experiência, com o mensageiro, perdão, e com a experiência, do que com o próprio Deus a quem eles oram, né? Então aqui a gente precisa compreender isso e ter essa mudança de posicionamento. Continuando então na análise dos versículos, a gente vai ver que o tempo está próximo. Ao contrário de outras profecias lá, como Daniel, que a gente via, né? João é instruído aqui a não selar aqui a questão das palavras deste livro, pois o tempo do cumprimento está próximo, é iminente, está ali na porta para ser cumprido. Então, nesse sentido, a gente precisa compreender aqui que nós estamos vivendo esse tempo da espera e precisamos estar vigilantes. Depois nós vamos ver aqui no versículo 12 até o 17, a gente vai perceber essa questão dessa recompensa e de identidade, em que Jesus, o próprio Jesus, ele se identifica mais uma vez como o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim, o primeiro e o último, né? Então, nesse sentido, ele, Jesus, promete retribuir a cada um conforme aquilo que fez. Olha só, a justiça retributiva de Deus. Depois, as bem-aventuranças, aqui nós temos uma parte que fala sobre essa bem-aventurança. Felizes os que lavam as suas vestes para terem direito à árvore da vida e também o direito de entrarem na cidade. Nós lembramos aqui nos nossos estudos anteriores que a Nova Jerusalém tem 12 portões e esses portões estão abertos dia e noite, mas ali só entram pessoas VIP, pessoas very important person, ou então celebridades, quer dizer, os escolhidos do Senhor é que tem essa entrada, então reservada. Então fique tranquilo, porque se você é essa pessoa que tem um relacionamento com Deus, que deseja cada dia mais aprofundar seu relacionamento, você é uma pessoa VIP, você é uma very important person e você tem direito sim, com essa celebridade que você é no reino de Deus, a estar lá e a entrar na cidade. E depois, o apelo final. Qual que é esse apelo final? O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve e quem tem sede é convidado a vir e beber, né? Beber a graça da água da vida, que é tão melhor quanto um café, não é verdade? No nosso café aqui com Jesus. Bom, de qualquer maneira, seguindo para o final, então o que a gente tem? Tem aí uma espécie de um selo final, a gente tem uma advertência severa contra qualquer um que for acrescentar, né, situações aqui que vão causar dificuldade para não interpretar diferenciadamente o que está aqui no registro. Então, não pode nem acrescentar nem retirar algo das palavras desse livro da profecia. E a promessa final é que Jesus reafirma, sim, venho em breve, ali no versículo 20, e depois nós temos o amém. O livro e a Bíblia encerra-se então com essa resposta de João, amém, vem Senhor Jesus, e uma bênção da graça sobre o povo de Deus. A graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. Olha só que lindo, né, para encerrar aí as orações que a gente faz e todo o tempo se cumprindo
com essa última palavra tão bonita, né? Só ela que podia encerrar mesmo o livro e a Bíblia toda. Amém. Amém, que significa, depois nós vamos ver, assim seja. Bom, de qualquer maneira, embora aqui a gente sempre fala, ó, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, né? Mas ele não aparece textualmente. Então, o que está acontecendo aqui? Esse texto de Apocalipse, a gente leu todo ele não aparece Maranata, né? Então, o conceito e a tradução direta foram a espinha dorsal do encerramento desse capítulo. Você não percebe ali, mas na verdade ali quando ele fala, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus, a expressão Maranata, então que todo mundo fala, né? Ó, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ela é de origem, então, para você perceber, é uma origem aramaica. É um parente do hebraico, era uma língua que era falada por Jesus e também pelos primeiros cristãos. Então ela é de origem aramaica. E quem é que está, onde que está nesse capítulo, como eu já falei para vocês, está aqui no versículo 20, perdão. E aí, amém, vem Senhor Jesus, aqui no final desse versículo. E o que significa? Bom, pode ser dividido de duas maneiras. Então, tem ali a forma que a gente ouve falar, né? Se fosse assim, digamos assim, falar mesmo no aramaico, tem o Maranatha, que é Maranata, né? Só que daí nessa língua que significa o nosso Senhor veio. E depois nós temos Maranatha, diferente a entonação, então o primeiro é Maranatha e agora é Maranatha, né? Vem nosso Senhor Jesus. Essa é a forma de oração e de clamor usada no encerramento da Bíblia. Por isso que vem nosso Senhor é o que significa Maranata. E a palavra amém, o que é? A palavra é amém, por sua vez, ela é de origem hebraica e é a última palavra da Bíblia, conforme nós vimos aqui, Apocalipse 22, 21. O significado dela é assim seja, ou então certamente, ou então verdadeiramente. Nesse sentido, é uma espécie de concordância com o que está sendo falado anteriormente. É como se fosse uma ratificação, uma confirmação. Ao encerrar a Bíblia com esse amém, o texto faz o quê? O texto sela todas as promessas e profecias anteriores como verdadeiras e irrevogáveis. Que interessante, né? Uma outra curiosidade para você saber é que nós vamos ver aqui, por exemplo, que eu já separei aqui na Bíblia, né? Nós temos o versículo 7, eis que venho em breve. Depois nós temos o versículo 12, eis que venho em breve. E depois ainda nós temos o versículo 20, amém, vem Senhor Jesus, ou melhor, sim, venho em breve. 3 vezes são mencionadas as palavras venho em breve. E por que aparece 3 vezes? Essa repetição tripla. Na verdade, na teologia prática e na exegese bíblica, a gente pode dizer que isso tem propósitos específicos. Vamos falar cada um desses propósitos. Primeiro é o seguinte, a ênfase e a certeza. Na cultura bíblica, a repetição de algo, né, por exemplo, 3 vezes, é um indicativo de uma completude ou uma máxima certeza de um fato, como por exemplo, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a tua glória. Então isso, Santo, 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 a repetição, já que não havia nessa língua uma forma como a gente coloca, por exemplo, da exclamação, 3 exclamações, né, para deixar aquele negócio, ó. Então eles usam justamente a repetição e isso o que é? É a garantia absoluta de que a promessa vai se cumprir. Olha só que interessante. Depois nós temos aqui no versículo 7, em que nós lemos aqui, eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O que está querendo dizer esse primeiro venho em breve? Quer dizer o seguinte, um contexto de obediência. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Aqui a vinda é motivação para uma ética e para uma fidelidade, uma questão de obediência. Depois nós vamos ter no versículo 12, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. O que está acontecendo aqui? O elemento justiça aparecendo aqui. A vinda ela vai focar então no juízo e na retribuição das obras. Isso é importante porque ele vai julgar cada um conforme aquilo que tenha feito. E no versículo 20, o que quer dizer o versículo 20? Ele nos dá a ideia de relacionamento, de esperança. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. O que é isso? Essa é a resposta final ao clamor da igreja, das orações dos santos, a igreja, a noiva que está focando nessa
comunhão eterna que nós vamos ter com o Senhor. Isso é importante por quê? Porque o cristão, para o cristão, né, esse em breve, ele não se refere necessariamente a um cronômetro humano, mas também à iminência teológica de que a próxima grande intervenção de Deus na história, o que é? O almejado, o desejado retorno de Cristo, que mantém a igreja em estado do quê? Eu, você e todos nós, estado de prontidão e em estado de oração. Olha só que legal. E a pergunta que não quer calar, né? Às vezes a gente faz algumas perguntas aqui para realmente estimular a nossa criatividade e também a reflexão. É o seguinte, vamos ser bem sinceros, já se passaram mais de 2000 anos. Como assim vem em breve? Você já pensou nesse sentido, né? O que está acontecendo? Essa, na verdade, é a pergunta que não quer calar, é a pergunta de $1 milhão da teologia protestante. E o que acontece? A gente pode entender o seguinte, que honestamente, o que é a pergunta que mais desafia o quê? A minha paciência, a sua paciência e a nossa fé. Para nós que vivemos ali cronometrados aqui pelo relógio, né, pela imposição dos minutos, dos segundos, aqui que você deve estar vendo aqui, o que está acontecendo, isso para nós dá um sentimento assim de que 2000 anos parece uma eternidade, não é verdade? Mas para entender esse contexto do em breve aqui, que não tem mencionado no Apocalipse 22, a gente precisa mudar a lente do nosso relógio. Como é que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar de outras maneiras as coisas. E aqui a gente tem algumas perspectivas para que nós mudemos, então, vamos dizer assim, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, a nossa lente, né, que a gente está analisando a situação. Vamos lá? Então, a primeira é o seguinte, primeiro que a gente tem aqui a questão do Cronos. O Cronos, na verdade, é o tempo que a gente conhece, né? Essa questão do tempo sequencial, dos minutos que depois vem os segundos, os milésimos de segundo e assim por diante, que é diferente do tempo que a gente chama de Kairos, que é o tempo da oportunidade ou o tempo de Deus. Então, nesse sentido, aí a gente pode perceber essa primeira diferenciação para que nós tenhamos, então, o entendimento dessa questão do tempo. E aqui, nós vemos que na Bíblia há uma distinção, então, entre esse tempo sequencial e também o tempo da oportunidade ou o tempo de Deus. Olha lá, a gente vai ler então em 2 Pedro 3,8, se você me permite aqui, a gente vai ver o seguinte: para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Sob a ótica da eternidade, a história da redenção, o que ela é? É um sopro. E o em breve, ele não se refere a uma contagem de horas, minutos, segundos ou dias, meses, anos, mas a uma proximidade teológica. Desde a ascensão de Jesus, não há mais nenhum evento profético pendente para que ele volte, porque a gente está vivendo sempre a última hora, o último momento, desde então, aguardando esse retorno dele. Depois nós temos a questão da iminência como motor ético. Se Jesus tivesse dito aqui, olha, eu voltarei no ano 2033, a igreja das primeiras gerações, ela provavelmente teria feito o quê? Relaxado, não, vamos numa nice, tá devagar, tá lento, vai demorar mesmo. Então, vamos aproveitar, fazer tudo o que tem que fazer hoje e amanhã, né, a gente vai esperar ainda, se Deus quiser, a gente não só vai viver, mas também vai ver o retorno de Deus, mas se a gente não viver também, então vamos aproveitar. Olha só que isso poderia ter causado um relaxamento na questão de uma vivência de fé e de relacionamento com Deus, no ainda não, mas no agora, né? No já, mas ainda não. Então, nós precisamos compreender isso. Então, esse venho em breve, ele serve para quê? Para manter para manter o cristão em estado de alerta. E na teologia prática, essa urgência é o quê? É o que impulsiona o engajamento na política, na ética, na oração, na sociedade, na igreja, no trabalho. Esse em breve nos obriga a viver o hoje como se o amanhã fosse o encontro com o Rei. É uma tensão que é necessária e que evita a estagnação, vamos dizer assim, né? O limite ali espiritual das pessoas. Elas não vivem estagnadas porque elas estão de prontidão, estão em oração contínua. Então isso é importante também. Um outro aspecto para que a gente possa compreender essa questão, né, de 2000 anos se passaram e até então nada, e como esse vem em breve, o que está acontecendo? Olha só a paciência de Deus nesse caso. Se você vê ali em 2 Pedro 3, do 3 ao 4, você vai ver o seguinte:
Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombam e seguem os seus próprios desejos impuros. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como sempre, desde o início, desde o princípio da criação. E a explicação bíblica para essa demora, sabe qual que é? É a misericórdia divina. Deus não está atrasado. Ele está dando tempo para que mais e mais pessoas possam se arrepender e para que a nossa missão integral, a missão integral da igreja, ela alcance todas as nações. O atraso do nosso relógio, muitas vezes aqui tem o cuco aqui atrás, e eu tenho que volta e meia colocar corda nele e ajustar ele porque ele se atrasa um pouquinho. Esse atraso no nosso relógio, na verdade, o que é? É uma janela de oportunidade para o trabalho que a gente está realizando hoje. O trabalho evangelístico, o trabalho missionário, o trabalho em que nós temos ali o testemunhar do Senhor nos nossos trabalhos, na escola, na faculdade, na igreja, nos lugares que a gente frequenta. E isso é muito importante para a gente compreender uma coisa, né? Que realmente o em breve, ele significa que a vinda de Jesus é iminente. Pode acontecer a qualquer momento e é certo isso, não vai falhar. Isso eu quero deixar claro para você. E a gente sabe que o vem em breve é muito menos sobre uma data no calendário, 27 de agosto de 2099. E mais tem a ver com o quê? Com a postura do cristão, a postura do nosso coração. É a certeza de que o reino que a gente busca em oração já está aqui batendo na nossa porta. Então, eu queria deixar aqui para você, finalizando essa caminhada que nós estamos tendo aqui de Apocalipse 22, no dia de hoje, é uma pergunta provocativa. Você acredita que se a gente tivesse uma data confirmada para o retorno do Senhor, o fervor das nossas orações, o nosso compromisso ético seria o mesmo? Deixa aí, fica a dica para você refletir, tá bom? Não tem resposta, você pode dar aí no seu coração, nesse tempo de reflexão. E eu queria finalizar dizendo que esse capítulo, o último capítulo da Bíblia, depois de 1189 capítulos, esse aqui é o último, ou o número 260 do Novo Testamento, ele é fundamental para a teologia prática, pois que ele move a esperança cristã do plano teórico para a expectativa ativa de uma ética global plena e absoluta que é restaurado sob um governo divino. Então, eu desejo a você que você seja também uma pessoa que trabalhe, que conspire a favor desse retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele vem em breve. E, se Deus quiser, não só viveremos, mas também nos veremos em breve. Então, a graça e a paz do Senhor Jesus e tenha aí um ótimo dia. Tudo de bom.